vamos então para o nosso segundo painel do dia. O tema é financiamento para provedores. Conheça o que o BNDES, FINEP, Caixa e os bancos regionais têm a oferecer. Convidamos então para compor o palco, atuando como moderador do painel, Eric Rodrigues, sócio da Interjato e vice-presidente do Conselho da Brint. Convido também os palestrantes, Ricardo Rivera, diretor do Departamento de TIC do BNDES. André Nunes, superintendente da FINEP. Humberto de Souza Leite, gerente do Escritório de Promoção e Atração de Investimentos do Banco do Nordeste. Ricardo Lima, gerente nacional da Caixa Econômica Federal. Lembrando mais uma vez que as perguntas podem ser feitas através do aplicativo ou ao final de cada painel. Com a palavra agora, o moderador do painel, Eric Rodrigues. Olá, bom dia a todos. Não sei se foi alguma coincidência ou o que é que nos guiou, porque ficaram dois temas quentes, né, das nossas demandas, postes de financiamento. Nós não botamos propositadamente juntos, não. Foi uma coincidência aí na organização. Muito bem. E também, como o pessoal do poste começou, o Abraão teve uma colocação muito interessante. O Abraão disse... Poxa, não sei se estavam todos aqui, mas com certeza o pessoal aqui da mesa não estava. Então, vou repetir a colocação do Abraão. O Abraão disse para a esposa que estava vindo para São Paulo, para uma apresentação na Brint, e disse que a esposa olhou para ele e disse, já sei, você vai falar sobre postes. E ele se sentiu constrangido de estar vindo tantas vezes aqui falar do mesmo tema. Eu poderia pegar carona nele, na brincadeira do Abraão e dizer que esse painel nosso aqui sobre financiamento também se repete. Ainda bem que ele se repete com alguma evolução. Claro que nunca na velocidade das nossas expectativas, diria da nossa inquietação como empreendedores, que estamos aí, né, na luta do dia a dia e com demanda de crédito. Os últimos anos no Brasil, que significaram um grande crescimento dos provedores, também significou um momento de restrição de crédito. Então, o pouco crédito que nós tínhamos, né, ainda ficou mais restrito. E, mesmo assim, a história, os números estão aí para contar o que nós temos conseguido fazer. Então, toda vez que nós pensamos o potencial desse setor, e aí eu não falo só das empresas, dos provedores, mas eu falo de toda uma cadeia. Poxa, temos 150 empresas expondo nesse evento, imagine quantos outros empregos essas 150 empresas estão gerando. Então, o setor... Quanto nós poderemos estar fazendo a mais com acesso a crédito? O acesso a crédito nós precisamos para fazer, hoje em dia, infraestrutura. Nossas empresas, apesar de serem empresas com licença SCM, uma licença que está ligada a serviço, mas nós somos, hoje, construtores de infraestrutura. Infraestrutura no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo precisa de financiamento com juros baixos e financiamento a longo prazo. Essa tem sido a nossa luta. Eu fico feliz que nós tenhamos começado, como a Brint, levantar essa bandeira desde 2014. A gente já estava apontando, o setor vai precisar de crédito, o setor precisa de crédito. E é evidente que, em 2014, a gente não imaginava que ia ser uma luta tão dura e iríamos ter um período tão difícil aí pela frente de conseguir avançar. Mas eu diria que, do último ano para cá, esses avanços têm acontecido. E nós estamos com esse painel hoje aqui, com a participação de várias entidades ligadas a crédito, exatamente nesse sentido de compartilhar esses avanços e perspectivas aí que nós teremos. Bom, nós vamos poder conversar um pouco mais durante o painel. Eu gostaria de também, da mesma forma que eu compartilho a visão minha e da Brint com todos vocês, eu tenho compartilhado com os bancos nas reuniões que têm acontecido.
e vou ter ainda durante o painel de compartilhar um pouco mais com vocês do que a gente tem dito aos bancos. Mas em função da nossa do compromisso de participação numa reunião de conselho que o Ricardo Rivera vai ter no Rio de Janeiro, eu vou já ser mais breve agora, já passar a palavra para o Ricardo, que tem sido uma pessoa que tem vestido a camisa do setor, entende do setor, mergulhou com a equipe dele para entender mais do setor e continua com muita empolgação em fazer as coisas acontecerem. Então, é um prazer ter você aqui, Ricardo Rivera. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Eric. Parabéns aí pelos 10 anos da associação. De fato, é um grande desafio para a gente. Eu recentemente assumi a chefia do departamento que cuida das indústrias de TICs, incluída tanto a infraestrutura quanto as empresas de TI. E acho que muitos de vocês devem estar olhando, pô, lá vem o BNDES de novo, aquele banco cheio do dinheiro que não libera na intensidade que a gente gostaria, né? A gente está aqui para mostrar que a gente está trabalhando e está desenvolvendo novos produtos, novas iniciativas. Espero que em breve a gente consiga ter resultados ainda melhores do que a gente já vem desempenhando no setor, tá? Bom, alguns pontos de partida, né? Não tenha dúvida, ninguém tem dúvida que a internet é cada vez mais essencial. Isso são visões compartilhadas pelo banco, tá? Tem até uma pesquisa curiosa que o Boston Consulting Group faz, de verificar a essencialidade da internet, né, comparando o que você largaria a mão na vida para ter internet, né? Então, vai desde fast food até tomar banho, né? Tem pessoas que estão dispostas a abrir mão de muita coisa. Isso aí é uma brincadeira, mas ela claramente mostra o quão essencial a internet está para todo o país, e o banco ele tem um dever de fomentar essa infraestrutura, tá? Claro, os dados acho que todo mundo conhece, a penetração é baixa, especialmente Norte e Nordeste, velocidade é aquém dos países desenvolvidos, a gente precisa avançar na velocidade, não só na cobertura no país, né? E claramente os provedores eles já tinham um papel antes do vazio deixado pelas operadoras, mas hoje, especialmente, eles têm um papel muito importante para levar a conectividade e reduzir a disparidade e diferença regional no país, tá? Enfim, esse quadro todo mundo conhece, extraído da Anatel. A gente reconhece, os provedores estão com a velocidade maior do que os outros provedores maiores de internet e já tem um market share importante, significativo para contribuir para essa missão de levar a internet para o país inteiro, tá? Agora temos desafios e temos oportunidades nessa agenda, tá? Em primeiro lugar, somos um banco público, a gente, BNB, FINEP, Caixa, etc. Sem todos os provedores que desejem ter acesso a crédito, eles precisam caminhar no sentido de ter uma maior formalidade em diferentes aspectos. Aqui não preciso entrar em detalhes, tá? Governança e gestão também é um item crítico, né? Atuar como uma empresa de pequeno porte, iniciante, que a força de venda ela é crítica para o sucesso, é uma questão. Quando você começa a escalar para operações maiores, a questão da governança e da gestão ela é fundamental. A gente pretende aqui, o banco, na sua atuação, induzir essa melhoria de governança e de gestão, tá? O ambiente regulatório e tributário também é uma questão, a questão do simples, enfim, são questões que precisam avançar para esse ambiente florescer. Compartilhamento de infraestrutura, a gente teve o painel aqui anterior, são itens críticos para tudo isso andar, e especialmente o crédito aqui é meu foco na apresentação, tá? E aí, quando a gente olha para as oportunidades, a gente, enfim, de novo, um país continental, vai ter espaço, por isso os provedores estão crescendo a taxa de 20% ao ano e deve seguir assim por um bom tempo, tá? Muito além da fibra, eu acho que o leilão recente de 4G ele abre um novo espaço que aí sim demanda uma questão de gestão importante por parte dos provedores para atender os seus clientes com base nessa tecnologia que tem outras características e vai contribuir muito para a inclusão digital. E aí uma agenda importante que o banco pretende é ajudar a criar benchmarks dentro do universo de provedores, né? A gente quer atuar tanto na base da pirâmide dos provedores menores, aí a gente tem um conjunto de instrumentos, quanto nos provedores regionais um pouquinho maiores, que vão mostrar para os outros, olha, se você quiser crescer
esse é o caminho que a gente percorreu e está todo mundo, e as portas estão abertas para quem quiser percorrer esse caminho. Tá? Como é que a gente está olhando hoje os provedores? Né? O banco está olhando o setor aí há cerca de 6 meses com maior intensidade. Tá? Então, a gente tem as nossas análises internas a partir dos dados formais da Anatel. Né? A gente tem uma base de pirâmide com provedores. Desculpa, a última linha ali ela está equivocada, né? São até 4 milhões, a gente tem de 4 mil a 5 mil provedores, que é a receita operacional bruta, né? De 4 milhões a 30 milhões, 500 a 600, vocês veem que a pirâmide ela é muito apertada, né? Tem uma base muito larga e um topo mais estreito. Tá? O que a gente colocou como desafio, como base da nossa estratégia? Né? Quais são os elementos? Né? Primeiro, o BNDES está fazendo os planejamentos estratégicos até 2035. E nele, o tema provedor regional surgiu como um dos focos prioritários, focos seletivos prioritários. Tá? Então, a gente está compromissado institucionalmente no planejamento estratégico com o setor. Tá? De ação imediata é já aprofundar o fomento com que a gente tem de instrumentos, eu vou mostrar adiante. Tá? Buscar trabalhar com garantias alternativas. Recebíveis é um tipo de garantia que a gente está trabalhando com mais intensidade, tem seus desafios, tá? Não é simples, mas é uma rota que claramente está adequada aos provedores regionais. E aí a gente coloca um pouco aqui a provocação. Garantia solidária também seria um mecanismo que poderia ser utilizado e estruturado com provedores. Tá? A gente fez isso, o banco faz isso com microcrédito solidário no Nordeste, por exemplo. Cabe também aos provedores fazerem o movimento de se consorciar e a gente busca viabilizar operações consorciadas. Tá? Outro ponto, que aí é muito importante para a gente pegar essa base da pirâmide, né? O banco ele é um banco centralizado, ele está lá no Rio de Janeiro com 99% do seu pessoal está lá no banco, a gente não tem agência bancária. Né? Enquanto a gente não caminha para a digitalização, que é uma rota estratégica para o banco, para a gente poder acessar e dar crédito de maneira mais pulverizada, a gente precisa lançar a mão dos agentes financeiros, BNB, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, agências de fomento, são agentes que são parceiros do banco que repassam o crédito do BNDES. Tá? Então, a gente precisa fortalecer essa articulação e oferecer os produtos em parceria. Tá? E a outra linha de frente de ação é criar novos instrumentos mais adequados ao setor. Tá? Desculpe, a última ainda é buscar fundings mais adequados e atrativos para se usar com os provedores regionais. Tá? Então, aqui estão o que a gente já tem no banco hoje, já pode rodar de imediato. Tá? Indo de cima para baixo, aqui eu estou na pirâmide só de provedor regional. Tá? O Finem Telecom é o nosso instrumento clássico para atuar com grandes operadoras. Tá? O que a gente já fez recentemente? Antes, até o ano passado, o banco ele operava a partir de financiamento de 50 milhões. No Finem Telecom, a gente já baixou para 20 milhões e está com uma agenda para baixar para 10 milhões o ticket mínimo desse que é o produto para grandes investimentos de grande porte. Lançou no passado também o BNDES Giro. Esse produto já cai para 10 milhões o valor de acesso, já é um crédito livre, né, no sentido de que, se no Finem Telecom a gente exige que o equipamento seja nacional, por exemplo, no BNDES Giro já há a possibilidade de se usar o recurso como o provedor entender melhor, pode ser com equipamento importado, mas aí tem a exigência aí do balanço auditado. Tá? Isso é muito importante. Quem quiser acessar tem que caminhar para ter uma formalidade. Isso é um ponto que o banco não abre mão de induzir a melhoria de governança e de gestão das empresas. Tá? Aí o produto clássico, hoje, o que a gente tem feito com maior intensidade para os provedores regionais, sem dúvida nenhuma, é o cartão BNDES e Finame. Tá? Acredito que muitos de vocês já operem esse produto, a gente tem diversos usuários, cerca de 230 milhões já financiados com meio desse instrumento, financiando fibra, financiando equipamento, etc. Um fundo garantidor que o banco já desenvolveu há cerca de 5 anos e que a gente tem que avançar nele no sentido de ter agentes financeiros que rodem esse fundo garantidor. Tá? Desculpa. Bom, enfim, esses são os números. Né? Olhando só os últimos 3 anos, o banco já liberou cerca de 270 milhões para provedores regionais. Tá? Então, tem uma agenda andando que a gente já pretende reforçar ela nos próximos anos. Então, o que a gente quer daqui para frente? Onde é que a gente está? Até hoje, até o ano passado, por dizer assim, a gente não tinha uma estratégia de fomento
deliberada para provedores regionais. Tá? Então, hoje a gente já tem essa estratégia, a gente está sentado com o MCT, com a Brint e conversando com outras associações de provedores também, com uma agenda aberta de fomento. Eu vou passar nos pontos que estão delineados para essa agenda. A gente só tem duas empresas financiadas até hoje, até o ano passado, 2 empresas financiadas em 10 anos diretamente, aquelas operações acima de 10 milhões que eu comentei. O Fundo Garantidor ele existe, mas tem poucas operações, a gente só faz apoio direto a partir de 10 milhões, e a gente não tem um fundo de investimento e participação em provedores, seja um fundo de crédito ou um fundo de investimento e participação dedicado a provedores. E também temos aí o FUST contingenciado. Tá? Para onde que a gente pretende caminhar? Tá? Primeiro, tem um plano de fomento estratégico, a gente já está participando de vários eventos com o Eric, com a Brint, com outras associações, para fomentar, conhecer, entender melhor como é que a gente mitiga o risco. Nós somos um banco, a gente é um banco de desenvolvimento, mas é um banco também, o crédito tem que ir e voltar, senão a linha é descontinuada, se houver um inadimplemento alto. Então, a gente precisa entender como mitigar esse risco de crédito. A gente pretende, já se colocou como meta base de 10 financiamentos diretos do banco, ou seja, pegar aqueles benchmarks que a gente pretende criar, selecionar os provedores com critérios transparentes de crédito, mas atuar diretamente com pelo menos 10 provedores até o ano que vem. E a gente pretende ter um parceiro nacional e pelo menos 3 regionais para atuar com o fundo garantidor, aí sim a gente consegue escoar recurso para a base. Tá? Um novo produto intermediário de financiamento de 1 a 10 milhões. A gente quer descer ainda mais a linha de acesso direto ao BNDES para projetos a partir de R$1 milhão. Tá? Vai fazer um estudo de viabilidade para fazer um fundo de investimento ou de crédito específico para provedores e está com uma agenda importante de apoiar o descontingenciamento do FUS. Tá? E aí, pensando, claro, no quadro de restrição fiscal que o país está, por trás da dificuldade de se liberar o FUS, tem uma questão fiscal claramente colocada, e o banco está colocando uma proposta na mesa de operar de maneira reembolsável o FUS, ou seja, o banco capta recursos do FUS, empresta para os provedores regionais a uma taxa e a um prazo adequado, para a gente fomentar a inclusão digital em regiões que não são atendidas ou que têm baixa competitividade. Tá? Para além do reembolsável, a gente pretende colocar na mesa também a proposta de usar o FUS como garantidor de operações de crédito. Com isso, você usa menos a questão do superávit fiscal, você afeta menos e você consegue alavancar projetos que são ou podem se tornar viáveis em regiões que hoje não são necessariamente viáveis. Tá? Bom, o que a gente está em elaboração já em 2018? Tá? De novo, esse novo produto, a gente pretende operar de 1 a 10 milhões operações diretas, muito pensando nos provedores. Tá? Em 2018, a gente vai estar rodando em piloto ainda, a gente está tendo muito cuidado com esse produto, a gente não quer abrir ele para todo mundo no primeiro momento, a gente precisa, esse produto é muito inovador, no sentido de quebrar muitas etapas dentro do processo de financiamento do BNDES e tornar ele muito mais ágil. Né? Então, a gente quer testar esse produto muito mais do que o risco de crédito. Não adianta nada a gente trazer para esse produto 200 provedores e a gente ter um grande índice de inadimplência, porque esse produto pode ser questionado, a gente joga o bebê água fora. Né? Então, a gente vai rodar um período de piloto com provedores, e aí depois, a gente, com o produto, com um processo azeitado, a gente escala essa operação. De novo, a gente está buscando trazer o Finem Telecom para 10 milhões, para a gente operar com provedores médios. Né? Lembra, aquela pirâmide tem um bom conjunto de operadores, acima dessa linha horizontal intermediária, tem um bom conjunto de provedores que a gente já pode operar. E o Fundo Garantidor, a gente está fazendo uma agenda com agentes de fomento, a gente visitou o BNB, está visitando Caixa, BDMG, BRDE, diversos agentes, para tentar entender onde é que está o problema, por que o FGI não está sendo utilizado nas operações com provedores. E a gente tem trazido tanto a Brint quanto o próprio Ministério para estar nessas reuniões e a gente poder fazer andar o FGI. Mas não só o FGI via agentes financeiros, a gente pretende também usar a FGI nas operações do BNDES. Então, quando um provedor lá naquela linha de 1 a 10 milhões vier pedir recursos, nossa ideia é usar esse FGI para garantir também operações mais arriscadas dentro do BNDES. Tá? E aqui à direita, aqui posicionado, onde se encaixariam esses novos produtos. Tá?
E aí uma agenda um pouquinho mais médio prazo, 2019, o que a gente entende como fundamental para essa agenda de crédito deslanchar, não só no BNDES, mas em outros agentes também. Primeiro é o uso do FUST reembolsável, tanto para crédito como para garantia, como foi colocado, isso acho que já é colocado exaustivamente nos diversos fóruns. Tá? Tem uma outra agenda no banco que está surgindo também, que é de compartilhamento de risco de crédito com o agente financeiro, ou seja, o BNB ou a Caixa vai emprestar para um provedor regional usando um funding, um recurso do BNDES, o BNDES, de repente, já compartilha o risco daquela operação com a gente na ponta. Então, essa é uma agenda que vai começar a rodar em piloto também, já em 2019, com as agências de fomento. Outra agenda aqui é de fundos de crédito de investimento. A gente acha que, como é um setor que tem muita empresa crescendo muito rápido, vai passar por um processo de consolidação, já está passando, e aí se torna atrativo para fundos do setor privado entrarem, e aí o banco pode contribuir, ajudando a formatar esses fundos para investimento, seja investimento em participação nas empresas, seja fundos de crédito com direito aí a upside, retornos variáveis. Tá? E uma outra agenda um pouquinho mais distante é o banco se tornar um operador de recebíveis. A gente está tendo muita, como eu comentei no início, a gente está tendo muita dificuldade de operar recebíveis, muito porque quem vai estruturar e ter uma conta de recebíveis são os bancos comerciais, que vão atender os provedores na ponta. E quando se fala de tickets muito baixos, de 1 a 5 milhões, por exemplo, os próprios agentes dentro das agências bancárias, eles não conhecem como estruturar uma conta garantidora, tem dificuldade de botar essas contas de pé. Então, a gente entende que isso já é uma restrição. A gente quer operar com recebível, mas não tem quem estruture esse recebível. Então, o banco quer trazer para dentro do BNDES uma agenda de ser o banco olhar internamente as contas de recebíveis dos provedores regionais, tá? E de outros, não só provedores regionais. Isso aqui é uma agenda que se estende a toda a linha de MPME do banco. Tá? Então, a gente entende que com essa nova agenda, a gente reforça ainda mais os instrumentos disponíveis para o setor. E aí, do ponto de vista de instrumentos, a gente tem um pacote bem completo para provedor regional, que a gente tem muito a caminhar pela frente. Tá? Então, sumarizando aqui, e já botando alguns números do que já está acontecendo esse ano. Se a gente tinha 2 operações só feitas com operadores diretos, a gente já está com pelo menos 5 operações em análise ou em discussão, em vias de entrar no BNDES para financiamento direto do BNDES. Tá? A gente já está com a agenda de conversas com agentes financeiros positivas, tá? Não vou aqui colocar aqui a coisa do FGI já destravou em algum agente, mas já tem um caminho traçado aí, pelo menos com 2 agentes, a gente pretende ampliar isso. Tá? O novo produto a gente lança em caráter piloto nesse 2º semestre, sem falta. FINEM 10 milhões também, a gente já está em vias de viabilizar a operação a partir de 10 milhões. E aí, quando a gente olha para o longo prazo, a digitalização do banco vai ajudar em muito a gente poder aumentar a nossa capilaridade direta do BNDES. Isso aí é fundamental para atores que estão iniciando aí na jornada corporativa. Tá? Agenda estruturante, o FUST, não há dúvida, isso vai irrigar de maneira muito maior o sistema. Ele é fundamental para a gente poder ter muita densidade nesse fomento. Aí a parceria com a MCTIC, com a Anatel, é fundamental para viabilizar esse instrumento. E aí, da parte de vocês, acho que é super importante atentar para o fato. Banco, eu me atrevo até a falar em nome das outras agências. Não tem como um órgão público ele entrar para financiar agentes que não tenham condições de cadastro mínimo, nem condições de governança. Tá? Então, é super importante, todas as ações a gente encoraja que sejam feitas de treinamento de gestão, de melhoria de governança, de auditar os demonstrativos financeiros. Isso é muito importante para se crescer. Ter uma empresa de menor porte é uma realidade. Você crescer para uma empresa de maior porte demanda uma estruturação que é fundamental e a gente quer encorajar e apoiar e ajudar os provedores a trilhar esse caminho. Bom, muito obrigado. Eric, eu lamento, o Eric já anunciou, vou ter que sair correndo para um voo. O Rafael, eu peço para
O Rafael, que trabalha com a gente, é um gerente que atende, que está focado no atendimento a provedores regionais, está aprendendo bastante nessa trajetória para que ele ajude aí nas perguntas e respostas do painel. Muito obrigado a todos. Ok, Rivera, obrigado também. Eu aproveito para dizer que as perguntas vão poder ser feitas no final do painel e também pelo aplicativo, tá? Bom, agora eu já passo agradecendo ao Rivera por ter vindo e por todas as iniciativas agora que eu entendo estruturadas e reais para que Obrigado, Rafael. Rafael vai se juntar a nós. Então, o BNDES nós temos acompanhado aí nas diversas reuniões, inclusive tivemos uma reunião entre o ministro das Comunicações, do MCTIC, e o presidente do BNDES na época, o Paulo Rabelo, com a presença, claro, do Ricardo Rivera, e a partir daquele momento que já havia todo um processo dentro do BNDES, mas esse processo foi reforçado. Nós temos acompanhado aí todo o cuidado da equipe do BNDES em entender cada vez mais o setor e de trazer retornos estruturados. Tem sido uma coisa que a gente podia ter começado como país há mais tempo, mas, enfim, nunca é tarde, e dessa vez eu estou muito mais tranquilo em ver que está sendo feita uma coisa muito bem estruturada, com a qualidade do pessoal do BNDES, pensando em várias instâncias, né, em várias instâncias de empresas e várias linhas de ação. É claro que a máquina burocrática brasileira limita, nós estamos, né, não anda na velocidade que precisava, mas eu diria que nesse tema nós temos sido incansáveis, a gente não vai sossegar enquanto nós não tivermos linhas adequadas para os nossos negócios. Bem, falando em esforços também, em quebra de paradigma, eu queria passar aqui a palavra para o André Castro. O André, a FINEP, desde o ano passado, esteve presente no nosso evento, ficou com stand no evento, também nesse investimento de conhecer o setor, e para a FINEP, que não tem essa identidade de financiar exatamente empresas como as nossas, se propôs a fazer uma quebra de paradigma, e eu acho que de lá para cá a gente já tem alguma história para contar, né, André? Por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui na Brint de novo, é o segundo ano que a gente participa, ano que vem eu quero pedir música, né? 3 anos seguidos, mas para a gente é um prazer enorme participar nessa conferência, principalmente porque aqui a gente vê a importância de uma associação de classe, como a Brint, no sentido de mobilizar o setor, não só em prol dos seus associados, no sentido, talvez, de mais rápido ou de curto prazo, mas de sensibilizar também os entes governamentais de quais são as reais necessidades do setor. Tá? A Brint fez esse trabalho de maneira muito bem feita no ano passado. Nós trabalhamos juntos alguns meses até apresentar o programa que eu vou apresentar hoje. Junto com a Brint também, a gente não pode deixar de falar na P&D Brasil, que é uma outra associação das empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento de produtos no Brasil, que também sentou conosco a fim de encontrar quais são os elementos comuns para que a FINEP, de fato, pudesse criar uma linha específica para financiar os provedores de acesso à internet. Érica, muito obrigado pelo convite. Espero continuar participando da história da Brint por mais muito tempo. Bem, eu vou passar isso rapidamente, mas a FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O ministro esteve aqui ontem fazendo uma apresentação. E qual é o objetivo da FINEP? A FINEP é a Agência Brasileira da Inovação. O nosso trabalho é financiar o desenvolvimento de produtos, processos e serviços. Novos produtos, novos processos, novos serviços. Como é que a gente financia isso? A gente financia desde a pesquisa básica que acontece nas universidades até as empresas no final da cadeia. Então, a nossa visão é sempre essa.
como é que eu pego toda a cadeia? Como é que eu vejo cada um dos gaps, cada um dos buracos, para que a gente possa fazer, de fato, que um produto que foi pesquisado, desenvolvido numa universidade, vire inovação. Numa universidade ou numa empresa, vire inovação. Inovação, para a gente, é quando esse produto vai ao mercado. Se eu desenvolvi e ele ficou na prateleira, eu não gerei inovação. Eu tenho um produto, uma demonstração, um produto mínimo viável, o que for, mas eu não tenho inovação. Inovação acontece quando o produto chega ao mercado. Isso é importante por quê? Porque com essa visão de como é que eu faço um produto chegar no mercado, é que abriu espaço para a gente montar o programa de aquisição inovadora em telecomunicações. Tá? O que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte: as empresas estavam desenvolvendo os novos produtos, os fabricantes de equipamentos de telecomunicações, e esses produtos estavam tendo muita dificuldade de entrar no mercado. E mais do que isso, as empresas estavam tendo dificuldade de ter recursos para financiar novos produtos. Sentamos com a P&D Brasil, com as empresas, falando: o que está acontecendo? Qual é o problema? Por que a gente não tem visto tantos lançamentos de novos produtos no mercado? E a gente percebeu o seguinte: as empresas estavam tendo que tirar parte dos recursos que eram investidos no pagamento das equipes para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para poder financiar seus clientes. Opa! No curto prazo, eu gero receita para a empresa. E no longo prazo, se eu não tenho novos produtos, essas empresas vão estar mortas. Acendeu a primeira luz. Espera aí, tem alguma coisa que a gente tem que agir aqui. Segunda sinal que a gente recebeu de alerta. Tem uma quantidade de empresas significativas, que são os provedores de acesso à internet, que não têm mecanismos formais ou direcionados para ter acesso ao crédito. Então, espera aí. A gente tem um mercado que não consegue ter acesso ao crédito. Não conseguia porque não tinha linhas específicas para isso. A gente tem, do outro lado, as empresas tirando seus recursos para desenvolver novos produtos para financiar esses clientes. Tem um espaço em que a FINEP tem que atuar, porque se a FINEP não atuar nesse espaço, a gente não vai conseguir fazer inovação. Não vão ter novos produtos na indústria, não terão novos produtos para que as empresas possam comprar no mercado nacional. Com essa visão, a gente criou um programa que tem um objetivo muito simples, que é apoiar as empresas brasileiras, qualquer empresa de qualquer setor que queira adquirir equipamentos de telecomunicações, e, recentemente, nós incluímos cabos de fibra ótica. Tá? Então, essa é uma evolução em relação à proposta que nós fizemos ano passado. Ano passado, quando eu estive aqui, nós apresentamos, era uma proposta de programa, assim como o Rivera fez, acabou de fazer, quais eram as nossas intenções ao longo do ano para criar um programa. Nós colocamos de pé o que foi prometido na Brint do ano passado, colocamos um programa e fizemos uma revisão para incluir cabos de fibra ótica. Então, é uma evolução, inclusive, do que a gente prometeu nesse mesmo evento do ano passado. Qual é a nossa limitação? Como a FINEP financia a inovação, a gente só pode financiar equipamentos que tenham sido desenvolvidos no país. Tá? Todos os equipamentos que têm desenvolvimento no Brasil, não é que sejam produzidos, mas desenvolvidos no país. E como é que a gente afere se tem o desenvolvimento no país ou não? O próprio Ministério, o MCTIC, ele emite uma portaria, que chama Portaria 950, que determina se aqueles produtos foram desenvolvidos no país ou não. Então, todos os produtos que tiverem Portaria 950 nas posições, vocês não precisam decorar isso, porque tem lá no site do próprio Ministério quais são todos esses produtos que são listados. Mais do que isso, os fornecedores que estão aqui, eles sabem exatamente quais são os seus produtos. A gente fez um trabalho muito grande de conversar com cada um dos fornecedores que tem Portaria 950 para apresentar o programa. Então, eles sabem a necessidade de vocês e sabem quais são os produtos que são apoiáveis pela FINEP. Então, fazer esse casamento é muito simples para os fornecedores. Então, são duas posições, 8517, que são equipamentos de telecomunicações, e a 854470, que são cabos de fibra ótica. Mais uma vez, não precisa decorar esses números, a gente tem a lista compilada para vocês por empresa. Você clica na empresa, ela mostra todos os produtos daquela empresa. Tá? A nossa limitação é que a gente pode financiar até 60% do valor do projeto total em cabo. Tá? Não pode ser um projeto inteiro de aquisição de fibra ótica. 60% do projeto, pelo menos,
no máximo 60% do projeto tem que ser, pode ser cabo. Tá bom? As empresas também que produzem fibra ótica, que tem portaria 950, nós visitamos elas, conversamos com elas e elas já sabem exatamente quais são os produtos. Recentemente fui convidado até para fazer uma palestra numa dessas empresas para apresentar esse programa para os principais clientes dela. Quais são as condições de financiamento? Bem, vamos lá. Isso já está valendo, a gente já opera dessa maneira. A taxa de juros que a gente opera é TR mais 7. A TR é 0. Tá? Para não dizer que é 0, é 0,18, alguma coisa assim, com tendência a 0. Então, eu estou falando de uma taxa de juros de 7% ao ano. Financiamento. A FINEP pode financiar... André, pois deixa não? eu só fazer um pequeno comentário. Eu estou vendo o pessoal preocupado em fotografar. Lembrando que na página do FINEP, eu não sei exatamente o link de cabeça, mas tem essas informações todas bem claras, inclusive até o roteiro para submeter. E, mais do que isso, a gente vai estar à disposição, quem tiver interesse em receber esse material, claro, está à disposição da Brint também, mas me entregue cartão, tem 2 pessoas da minha equipe aqui, a Joana e o Luiz Sérgio Tino. Vocês podem levantar só para ficar mais fácil? A Joana e o Luiz Sérgio Tino, deem um cartão para eles, que a gente manda para vocês a apresentação. Não? A gente financia até 80% do valor do projeto. Fizemos e aí, com a ajuda do Eric, conhecendo o setor, a gente fez reduziu o valor mínimo que a FINEP opera diretamente em 20 vezes. A FINEP só operava diretamente projetos acima de 10 milhões. O que nós fizemos para esse programa foi o seguinte: nós vamos financiar diretamente pedidos de financiamento de R$500 mil. Tá? Então, a FINEP opera diretamente a partir de R$500 mil. Temos um prazo de carência de 12 meses, um prazo total de até 36 meses e a liberação em parcela única. A gente pega o recurso, eu vou mostrar como é que é a operação, mas é muito simples. A FINEP vem uma lista de compras dos produtos que vocês querem para a FINEP libera na conta de vocês o dinheiro, vocês compram diretamente com o fornecedor, mandam para a gente a nota fiscal e está resolvido. A prestação de contas é essa. Não tem que desenvolver um projeto, dizer como é que é a operação dessa rede, nada disso. É uma lista de compras. O que a gente quer aqui é financiar vocês, provedores de acesso à internet, e ajudar com que a indústria continue investindo para o desenvolvimento de tecnologia nacional, para que a gente continue tendo uma engenharia nacional forte. Tá? Fizemos também recentemente, foi agora no início do ano, uma alteração. Nós percebemos o seguinte, que boa parte das empresas, elas foram crescendo muito rápido, e a natureza das empresas, ela mostra, o principal ativo delas é a rede. Então, quando se pensa em garantir alguma coisa assim, provavelmente a empresa só tem a rede para dar como garantia. Então, boa parte das empresas que nos procuraram começaram a sinalizar que teriam que buscar uma fiança bancária como forma de garantia, ou uma garantia financeira. Tá? Que aí tem uma série de garantias que são consideradas de garantias financeiras. Em função disso, a gente criou um redutor, como se fosse um bônus em função do tipo de garantia apresentada. Caso a garantia seja financeira, a gente reduz 1,5 percentual ao ano. O que quer dizer isso? Que a taxa de juros vira TR mais 5,5. Tá? Ou seja, 5,5 ao ano. É isso que a gente está trabalhando. Enfim, como é que a gente obtém o financiamento, afinal, André? A gente montou toda a operação do programa para ser muito rápida. A FINEP tem um compromisso de dar resposta se essa operação vai para frente ou não vai em 30 dias. Esse é o compromisso da FINEP. A nossa equipe tem feito a análise das propostas que chegaram em 3 dias. É isso que a análise que está demorado mais é a de crédito, mas a nossa equipe tem feito em 3 dias. E mesmo assim, 3 dias é quando acontece, por exemplo, se chegar uma proposta hoje e eu estou viajando, eu acabei perdendo um dia, amanhã eu vou estar em Brasília, então vou perder 2, mas eu não posso passar o terceiro de jeito nenhum. E isso é o nosso
compromisso, porque a gente sabe que o tempo é essencial para vocês. Não só a taxa, não só o período de carência, amortização, mas o tempo que o dinheiro chega. Até porque a forma como o crescimento é muito grande, os investimentos eles vão se atropelando muitas vezes. Então, a gente percebeu isso de maneira clara e ajustamos o nosso processo para que a resposta seja sempre muito rápida. Então, a gente separou o processo em algumas fases. Uma fase que é cadastro da empresa. A empresa preenche os dados dela. Eu sou o provedor de acesso XPTO, eu tenho faturamento de tanto, eu tenho tantos funcionários, enfim, tem uma série de perguntas. O cadastro é único, então vai ter uma série de perguntas que não se aplicam a vocês. Simples, é só dizer, não tenho. Ah, vocês fazem P&D? Não, não faço, não tem problema nenhum. É porque o cadastro da FINEP é único, então a gente faz essas perguntas para as outras empresas. Muita empresa liga lá para a gente e fala, André, eu não sei o que responder aqui, porque eu não faço... A verdade, não tem problema nenhum. Eu não tenho receita de novos produtos, porque eu não faço produto, é zero. Pode botar, isso não influencia em nada a análise que a FINEP vai fazer dessa empresa. A gente sabe que isso é específico de um programa, desse programa de telecom. O cadastro da proposta, depois de cadastrar a empresa, entra a etapa de cadastro da proposta, ou seja, é a lista de compras. É uma planilha, é um Excel, que ele tem todos os fornecedores e todos os produtos, vocês selecionam, a FINEP não entra na negociação de preços. Os preços, os valores dos equipamentos que vocês vão comprar, da fibra e tudo mais, é negociação de vocês com os fornecedores. Vocês só vão registrar qual é o valor para a gente saber de quanto é o financiamento e quanto vai para cada fornecedor. Ponto. A gente não entra na negociação, não tem tabela de preço, não tem nada. A livre negociação de vocês. Feito o cadastro da proposta, a gente faz essa análise técnica que a gente tem feito, dado a resposta muito rápido, com compromisso de fazer em até 30 dias, e aí a empresa já sabe se essa operação vai para frente ou não. Mais do que isso, desde a data de entrada da proposta, a gente já pode aceitar os gastos, ou seja, nesses 30 dias que a gente faz a análise, se vocês, porventura, já compraram algum produto que estaria nessa lista, a gente pode reembolsar esse valor. Tá? Feito isso, a gente faz, sendo aprovado, manda a documentação jurídica, manda a documentação de garantia, sendo uma garantia financeira, a análise de garantia é muito rápida também, e aí contrata e já faz a primeira liberação. Tá? Como eu falei com vocês, a prestação de contas é simplesmente a nota. Por quê? Os fornecedores que têm produtos por TR 950, na nota fiscal, vem embaixo dizendo que são os produtos por TR 950. Então, é muito fácil para a gente saber se está atendendo ou não. Tá? E a gente verificou com os fabricantes, todos eles emitem nota desse jeito, até porque eles têm um regime tributário diferenciado. Se eles não fizerem isso, eles perdem dinheiro. Tá? Então, eles sempre registram dessa maneira. Feito o cadastro da empresa, como é que a FINEP opera? A gente coloca o recurso diretamente, faz a operação diretamente, ou seja, a FINEP não utiliza parceiros para essa operação. Todas as tratativas para o financiamento são feitas diretamente com a FINEP. É a minha equipe que cuida disso, a equipe da Joana. A Joana é a gerente do departamento. Nós temos 10 pessoas que estão focadas em fazer essas operações. A empresa que vai adquirir os produtos, ou seja, o provedor de acesso, é a tomadora dos recursos, né? E ela deve fazer o cadastro, não são os fornecedores, é a tomadora do recurso. E se tiver outras empresas do grupo que vai ter alguma nota fiscal emitida para essas empresas, tem que só indicar que elas serão coexecutoras. Tá? Porque a gente percebeu o seguinte, tem muitos provedores de acesso que fazem parte do mesmo grupo. Então, às vezes, um provedor que é do mesmo grupo toma esse empréstimo, e depois ele divide os equipamentos que vão ser emitidos para empresas diferentes do mesmo grupo, para diversos provedores de acesso. Então, a gente só indica isso. Se vai ter nota fiscal para um provedor de acesso que é do seu grupo, indica lá quais são eles. Ficou claro para a gente, nessa operação de 1 ano, que isso acontece de maneira recorrente. Eu diria que, das operações que nós fizemos, metade isso aconteceu. A gente teve que incluir um coexecutor. Então, a gente já está orientando que faça isso na largada, porque é mais rápido. Para ter só uma ideia dos números, a gente fez o levantamento ontem, junto com a equipe da Joana. Nós temos 52 empresas, até o momento, se cadastraram, se mostraram interesse, começaram a preencher o cadastro.
para participar do programa. 30 fecharam, 30 empresas fizeram cadastro, a gente já aprovou, ou seja, já podem mandar projeto. Então, estamos com 9 empresas já preenchendo a proposta para submissão. E já analisamos também 9 propostas ao longo do ano passado. É pouco para o que a gente esperava. Nós temos 600 milhões para esse tipo de operação, 630 milhões, e se antes não tinha cabo, e essa era uma limitação importante, porque era difícil dos provedores de acesso se planejarem para uma compra de 500 mil em equipamentos, com cabo ficou muito mais fácil para fazer essas operações. Então, a gente espera que esse número aumente muito, tá, de pedidos. Só nesse feriado nós recebemos 6 empresas novas se cadastrando. Tá? Então, a gente percebeu que incluir o cabo fez muita diferença. E o que eu quero muito é ter todos vocês na minha carteira. Nós temos dinheiro para isso, mais do que isso. Eu deixei de captar recursos esse ano porque eu não tive operação. Eu podia ter colocado, em vez de estar com 630 milhões para esse programa, eu podia estar com 830. Eu deixei de captar 200 milhões porque eu não tive operação de vocês. Então, o que eu mais quero é bater na porta do Ministério de novo e falar, sabe aqueles 200 milhões? Me devolve aqui que a gente tem demanda para isso. Por fim, só mostrar para vocês, no site da FINEP, finep.gov.br, tem um íconezinho de empresa, só clicar em empresa, novo projeto, cadastro, e fazer o cadastro da empresa. A gente vai estar aqui à disposição também para tirar dúvidas, a gente vai ficar circulando pelo evento. Tá? E queria deixar um e-mail, agradecer a todos pela atenção, e deixar um e-mail, telecom@finep.gov.br. Parece impessoal, né? Telecom. Não, mas Telecom sou eu, Joana e o Tino, somos nós três que respondemos, Luiz Sérgio, nós três que respondemos a todos os e-mails. Então, a cara do telecom@finep é a nossa cara, que são nós três que respondemos. Fico à disposição de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também, André. Obrigado, André. Eu gostaria de entre uma apresentação e outra, fazer a lembrança a vocês que, assim como nos postes, o colega falou muito bem aqui, nós precisamos conhecer as regras de utilização dos postes ao pé da letra para poder ter mais acesso aos postes. Para ter acesso ao crédito, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa é manter a nossa contabilidade mais ajustada possível, ajustar os números com a realidade para que isso se transforme em crédito e numa mola propulsora. Então, nós precisamos não só convencer com o que nós estamos fazendo de número de clientes e rede, mas também que que as nossas apresentações, que é o que chega aos bancos, estejam convergindo com isso. E fazendo essa lembrança aí do nosso dever de casa, eu aproveito para saudar o meu amigo Luiz Paulo, da Volare Consultoria, que eu acho que está por aí, que ele foi uma das pessoas que começou a incutir, sempre teve isso muito claro e começou a incutir isso em nós, então eu aproveito para fazer uma saudação a ele. Mas, bem, seguindo, eu gostaria de convidar o Ricardo Lima, gerente nacional da Caixa Econômica, para falar um pouco sobre as alternativas da Caixa e o que nós temos também construído junto com a Caixa. Caixa e a Brint têm já um diálogo também já há algum tempo. Bom dia a todos. Bom dia. Aí, muito bem. Bom, pessoal, eu vou ser bem breve, até porque a Caixa é complementar a esse processo da Brint, né? Então, acho que a gente vai tratar aqui do seguinte tema. Primeiro, Eric, parabéns. Vou contar rapidinho a história para vocês aqui em 30 segundos. Em 2015, quando eu não era ainda responsável pela área de empreendedorismo da Caixa, a gente já tinha conversas lá dentro da nossa área estratégica sobre os provedores, e essas ações conjuntas se desenrolaram para a assinatura de um convênio que aconteceu há um ano, e que esse convênio tem, como todas as relações, coisas que a gente precisa desenvolver muito, mas a gente também já tem muitos ganhos.
Então, primeiro eu já queria dizer assim, em nome da Caixa, parabenizar a Brint pelo belo evento, pelas entregas que têm sido feitas aqui nesse palco, seja pelo BNDES, que é, acho que, o grande âncora do investimento no país, e, no mesmo sentido, eu fiquei surpreso positivamente com a entrega da FINEP, e eu creio que é esse conjunto de instituições que conseguem apoiar um segmento. Não adianta a gente confiar num banco só. E isso é muito importante vocês enxergarem também como empresários. Então, ei, você que está aí no celular, olha para cá. É muito importante que a gente confie no conjunto, nesse pool de instituições, e a Brint, eu reforço, é fundamental para que esse conjunto de instituições consiga apoiar de forma efetiva vocês. Tá certo? Então, assim, eu estou falando mais sobre a ótica de vocês do que sobre a ótica da Caixa, porque é muito complexo hoje, principalmente você ter no palco aí os bancos públicos. Eu tenho certeza que a Brint agora vai buscar, nesse novo momento, também as fintechs, também os bancos que estão nascendo nesse novo formato de operar crédito no país. É que tem um pequeno detalhe, vocês precisam muito de infraestrutura, e infraestrutura ainda está bem vinculado aí aos bancos como o Banco do Nordeste, a Caixa, o BNDES e o FINEP, que estão aqui no palco, mas também aos outros bancos, né, como o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, ainda Santander, são os grandes players. Mas é muito importante que vocês acompanhem de perto e muito próximos a esse surgimento das fintechs, como apoiadoras dos negócios de vocês também. Eu creio que esse conjunto é muito mais relevante que a fala de um banco só. Então, a minha fala inicial é nesse sentido. Vamos entender esse movimento financeiro como um movimento de crescimento aí para as ações de vocês no segmento. Então, não tem como falar da Caixa sem falar que ela é um banco gigantesco, né? Então, a gente tem 157 anos de história, nós somos um único banco brasileiro que está em todas as regiões do país. Então, por isso que eu falei que é importante você conhecer todos os bancos e buscar opções. Porque quem veio aqui da região mais longínqua, você pode ter certeza que até já é cliente da Caixa. Porque lá vai ter uma pessoa para te atender, lá você tem um polo, e nos grandes centros você tem muito mais facilidade. Então, essa capilaridade, acho que era o primeiro ponto que eu queria destacar, né? A capilaridade, ela combina com a internet, e combina com provedores, e combina com o regional. Então, eu creio que a capilaridade combina e tem que estar ligada diretamente à proposta da Brint, que é de manter vocês, provedores regionais, em destaque nesse cenário e crescendo nesse share de vocês, que hoje aí está já passando de 15% do mercado de provedores. Então, a gente, como uma instituição grande, também é parceira de vocês que são relevantes nesse mercado. Beleza? Em 2016 e 2017, todos os grandes bancos eles tiveram algumas questões de crédito. O Eric já até comentou, mas então eu quero dizer para vocês que isso já foi bem entabulado, resolvido. Nós temos 36 bilhões de orçamento para 2018, viu, Eric e os demais colegas? Então, assim, nós temos um desafio agora, que é retomar o crescimento junto com o país, e nós sempre fomos âncoras, sempre fomos propulsores desse desenvolvimento. Ah, Ricardo, mas espera aí, então, você está com uma fala bonita, né? Quer dizer que se eu chegar lá na agência, ou se eu postular o meu empréstimo aí por meio da Brint e de um contato que a Brint tem, quer dizer que vai dar certo? Então, assim, é importante entender, sob duas óticas, essa minha fala. Primeiro, já estou antecipando aqui algumas informações, que a gente está relançando o convênio com a Brint, a gente vai promover a assinatura aqui num momento já super breve, né, já está nessa análise jurídica final, mas o que eu posso antecipar até para vocês, essa é boa de anotar, né? O cliente novo, que não tem cobrança bancária na Caixa, já entra com 30% de desconto. Então, o cliente novo, que não tem cobrança bancária na Caixa, que aí eu vi que até o momento aqui vai ser o grande entrave com o BNDES e com o próprio FINEP, porque vocês vão precisar da linha comercial para operar no dia a dia. Então, a gente está super aberto para ser condômino, para ser partícipe, para ser um aliado nessa demanda de vocês. Mesmo que vocês operem direto com o BNDES ou operem via FINEP, a gente está aberto para fazer esse contato comercial para o não cliente, já com 30% de desconto na tabela de balcão da cobrança. Celular,
para todos os clientes que não são da Abrint, que são da Abrint e não são clientes Caixa, 30%. Tá, Ricardo, eu já sou cliente da Caixa, a gente tem uma parceria, essa parceria permite que a gente já faça essas conexões de bases. Então, a gente sabe que muitos de vocês já são clientes da Caixa, têm negócios com a Caixa, alguns frutíferos, outros nem tanto, porque faz parte das relações, mas eu quero dizer para vocês que já são clientes da Caixa, têm condições, a depender da volumetria, da quantidade de títulos que vocês têm ali, de a gente reprecificar a sua relação com o banco e você ter uma condição diferenciada. Se é diferente e você já é meu parceiro, já está claro para vocês que é acima de 30, ok? Beleza? Então, pensem nisso. Vocês que têm demanda aí de cobrança bancária, clientes novos, acima de 30% de desconto, 30% de desconto na cobrança bancária e clientes Caixa, com certeza a gente pode precificar e melhorar. Quer dizer que eu vou chegar lá e já vai saber quem eu sou? Vai. É uma das minhas outras informações importantes. A partir de sexta-feira, todo provedor associado da Abrint está na agenda do gerente. Então, todo provedor que é cliente da Caixa está na agenda do gerente. Vocês vão chegar lá, o gerente PJ ou o gerente geral, vocês vão estar lá na agenda dele, no nosso CRM, naquele que mostra a visão 360 de vocês, e lá vai estar já a oportunidade de negociação com esses parâmetros que eu estou falando, para evitar aquele negócio, sabe? O cara disse lá em São Paulo, eu cheguei lá no Paraná e eu vou ter esse desencontro de informação? Não, tá certo? Contem com esse alinhamento, toda a nossa equipe, a partir de sexta-feira, estão com os provedores na agenda do gerente pessoa jurídica da empresa. Beleza? Então, acho que 3 informações importantes. Desconto para novos clientes, desconto para já clientes e a agenda do gerente, beleza? Lembrando que eu só falei de serviço aqui, né? Eu ainda não falei de crédito. Então, para finalizar a pauta de crédito, nosso orçamento para o ano é muito grande, desafiador. Então, assim, do mesmo jeito que vocês precisam de crédito, nós precisamos emprestar, é um conjunto positivo, um conjunto favorável de confiança para 2018. E nós já tivemos 2 baixas de juros esse ano, tá? Tanto nas linhas do BNDES Giro, em parceria com o BNDES, quanto nas linhas de capital de giro, quanto nas linhas de antecipação. A pauta é muito de infraestrutura, mas vocês têm o dia a dia. E para o dia a dia, soluções a Caixa tem. O capital de giro que você precisa no dia a dia, a antecipação de recebível, a própria antecipação da cobrança bancária, ou um capital de giro com garantia da cobrança. Mas, para a infraestrutura, aí especialmente nas linhas, a gente já está atuando também no Finame, mas já coloquei-me à disposição do Ricardo Rivera, a gente conversou ali no final da palestra, a gente já tem todo o interesse aqui, oficialmente, né? Já estou expondo que a gente tem interesse em ser parceiro da linha específica para provedores, com a utilização do FGI, então a gente vai caminhar, é Rafael, né? A gente vai caminhar, Rafael, para fazer isso. O prazo é que é complicado, porque eu acho que a gente tem prazos de construção, talvez para 2019. Vou falar igual ele ali, vou deixar uma promessa aqui para cumprir no evento de 2019, mas a gente, com certeza, tem muito interesse em atuar em parceria com o BNDES na linha especial para o fornecedor. Bom, não vou parar aqui, porque é commodity, tá? Celular aí de novo. Ei, olha aqui. Todo banco tem, tá? Isso aqui não é nada de novo, todo banco tem. É só para mostrar para vocês que nós estamos disponíveis com todo o portfólio para o convênio. Tá certo? Aqui é mais um reforço. Agora, para a Abrint, é como eu falei, nós temos, assim, primeiro, essa relação que foi pioneira, e dessa relação eu acho que a Abrint teve grandes vitórias, que foi trazer outros players importantes para essa pauta, e me coloco à disposição, tá certo? Então, assim, se vocês puderem anotar o e-mail, porque eu cometi um equívoco que eu não coloquei o contato lá no final. E eu vi que todo mundo levantou tanto o celular para tirar foto, que eu estou com vergonha, porque vocês não vão poder tirar foto, porque eu não coloquei o meu e-mail ao final. Então, é ricardo.c.lima. ricardo.c.lima. @caixa.gov.br. Quer dizer que você vai conseguir atender todo mundo? Não, mas eu sei delegar legal, tá? Chegou lá, eu delego para os gerentes regionais de cada região do país e eles vão conseguir atender vocês. Não quer dizer que vai dar certo também, porque toda relação pode dar certo ou dar errado. Mas que, entrando pela Abrint, entrando por essa grande porta de entrada, com certeza a gente vai estar disponíveis com todas essas iniciativas que estão na agenda do gerente a partir de sexta-feira. Ok? Pessoal,
assim, alguma licença poética pelas brincadeiras, era mais para dar uma mobilizada em vocês. Reforço o parabéns aí à Abrint pela iniciativa, aos parceiros pela apresentação e a oportunidade. E a gente está bem empolgado, bem motivado para manter essa parceria muito mais altiva, e a gente vai estar em 2019 nesse evento com muito mais presença. Foi um compromisso que eu já fiz aqui no início hoje, tá? Valeu, vou só passar um vídeo para vocês que eu acho que reflete muito do que eu falei, ok? Obrigado. Acho que você vai ter que dar o... Obrigado. Bom, para a gente não parar o movimento, até porque o nosso prazo é curtíssimo, só agradecer novamente a vocês. Depois eu posso passar o vídeo em outra oportunidade, mas realmente colocar-nos integralmente à disposição da parceria. O que é importante era que esse vídeo mostrava o seguinte, que com certeza em algum momento você já encontrou com a Caixa, e nós estamos à disposição para transformar isso em sonhos mais concretos e aplicáveis. Obrigado, valeu. Obrigado, Ricardo. Eu acho que o Ricardo falou num tema que eu não queria deixar passar, que é, apesar de nós termos procurado nesses últimos anos os agentes financeiros que a gente entende como importantes para desenvolver o país e os parceiros, né, também interessantes, nós não devemos continuar pensando amplamente. Então, você citou as fintechs, e é uma realidade do mercado financeiro, né? Uma novidade que está surgindo, que são as pequenas operadoras que estão tentando trazer... Existem já experiências de trazer crédito direto de quem quer emprestar para quem quer tomar crédito. Nós estamos atentos e é evidente que há um movimento dos fundos de investimento querendo conhecer mais sobre o setor. Nós recebemos como Abrint alguns aqui no evento, vieram conhecer o evento, já tem perguntado, querendo que a Abrint faça um desenho do setor. Nós, no ano passado, trouxemos aqui uma pessoa do Banco BTG, que falou sobre essa visão de fundo. Na minha opinião pessoal, já existem, né, coisas para acontecer, mas eu acho que o setor não deveria, nós vamos pular uma etapa de usar o crédito nos bancos, sejam privados ou públicos, se realmente essa etapa não acontecer. Aí a gente vai pular uma etapa, porque, em geral, a etapa dos fundos de investimento é depois das empresas tomarem o crédito que está possível naquela realidade dela. Esse crédito nós não temos tomado. Eu tenho dito, tanto para os fundos de investimento quanto para os bancos, que nosso endividamento, em geral, é muito baixo, né, proporcional, inclusive, ao nosso faturamento. Então, digo a vocês que também não se assustem, né, com algum movimento dos fundos, que já aconteceu um ou outro esporádico aí nos últimos 2 anos, mas também está em vias de acontecer outros, e quem puder fazer via os bancos, uma etapa antes, do ponto de vista de valorização da sua empresa, é melhor do que passar por essa etapa. Se não tiver crédito, tiver uma proposta interessante, vai ser uma etapa natural de passar para os fundos de investimento. Bem, eu gostaria de convidar agora o Humberto Leite, meu nordestino como eu, para usar a palavra em nome do Banco do Nordeste. Bom dia a todos. Inicialmente, em nome do Banco do Nordeste, queria agradecer a organização da Abrint pelo convite. Esse é o primeiro ano que o banco está participando do evento, né? Deu para ver aqui que é um evento de grande porte, muito importante, e desde já
já me coloco à disposição, já me sinto convidado para estar nas futuras edições do evento, que com certeza irá se repetir. Bom, falando um pouco do Banco do Nordeste, porque eu acredito que muitos senhores não conhecem a instituição, não somos um banco de mídia, temos uma atuação regional, então vou falar muito rapidamente sobre a instituição. Tenho certeza que, depois de ouvir aí dos colegas dos demais bancos, tanto notícia boa, vai ser até difícil acompanhar o mesmo ritmo, mas eu vou tentar trazer aqui informações importantes para o setor, importantes para quem investe nesse segmento. Aqui não está passando. Esse aqui? Muito bem. O Banco do Nordeste é um banco federal também que tem uma atuação regional. Então, a nossa área de atuação é o Nordeste brasileiro. E quando eu falo de Nordeste brasileiro, a gente tem um conceito mais expandido, porque além dos 9 estados que compõem a região Nordeste, é a área de atuação do Banco do Nordeste, o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo, que já está dentro do Sudeste. Então, a gente sempre fala que é um Nordeste expandido, ou seja, envolve ali parte do Sudeste do Brasil. O BNB é um banco de rede, nós temos cerca de 300 agências espalhadas por toda essa região que eu falei, e temos aí cerca de 4 milhões de clientes, envolvendo aí todos os setores da economia e todos os portes de clientes, de empresas, né? Desde um pequeno empreendedor, muitas vezes até informal, até uma grande indústria automobilística, até um grande empreendimento de infraestrutura. O nosso principal produto, ou seja, a forma que a gente age para impulsionar o desenvolvimento da região, que é a nossa missão, é por meio do financiamento de longo prazo. O Banco do Nordeste tem uma carteira comercial, ou seja, a gente trabalha com todos os produtos que são commodities no setor bancário, mas o nosso produto principal, eu diria aí que a maior parte do nosso tempo e do esforço dos nossos funcionários é conceder linhas de crédito de longo prazo para os investimentos que são demandados nessa região onde a gente atua. A nossa linha de crédito, ela age de forma complementar. Muito importante é que as informações que o BNDES e a FINEP passaram, mostrando as suas linhas de crédito para investimento, e o Banco do Nordeste, obviamente, é repassador também de recursos dessas duas instituições, mas tem uma linha própria, a gente tem um funding próprio que é exclusivo do BNB, é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, a gente normalmente fala do FNE. O FNE é um recurso que é repassado exclusivamente pelo Banco do Nordeste. Então, eu vou falar um pouco sobre as condições principais desse fundo, né, tentando enquadrar dentro, sempre que for possível, para o setor que a gente está aqui apresentando, está discutindo. Bom, então o FNE para 2018 tem um orçamento de 30 bilhões de reais. Esse recurso é destinado a todos os segmentos, não só para o setor de telecomunicações, mas todos os segmentos, onde o BNB atua, né? Setor rural, industrial, comércio, serviço, infraestrutura e todos os portes de empreendimentos, desde um pequeno produtor rural a um grande empreendimento de um setor industrial, por exemplo. Então, eu tenho um orçamento para o ano inteiro de 30 bilhões de reais. Então, é uma meta até desafiadora, porque é um recurso bem expressivo, considerando aí a demanda da região. A gente tem visto que a demanda na região não tem sido tão grande a esse ponto. Não queremos que aconteça, aí, como o colega da FINEP citou, que a gente não aplique e tenha que devolver recursos, né? Destacado aí desses 30 bilhões, a gente tem mais ou menos 50% destinado à infraestrutura.
As nossas principais linhas de crédito que atendem o setor de telecomunicações são essas três, né? Comércio e serviços, infraestrutura, que a gente chama de Proinfra, e inovação. Vou falar um pouquinho de cada um deles, mas eles têm condições bem parecidas. Bom, tem um resumo das nossas condições de crédito, tá? Obviamente, vou falar de uma forma genérica e as condições específicas só olhando para cada projeto, onde a gente consegue enquadrar e definir as condições exatas. Mas eu diria que essas condições genéricas, elas atendem ou elas enquadram a maior parte dos projetos que a gente analisa. Então, a minha linha de crédito com recursos do FNE, ela tem prazos que pode chegar até 20 anos, já incluído aí até 5 anos de carência. Então, meu prazo total seria 5 anos de carência mais 15 anos para amortização da dívida, para pagamento efetivo da dívida, né? Obviamente, esse prazo ele vai acontecer se o projeto exigir. Um projeto que se pague em um tempo menor, em 10 anos, por exemplo, vai ser concedido esse prazo, que é o payback do projeto. As amortizações, elas não são lineares, elas não precisam ser lineares. A gente pode adaptar o fluxo de amortização em função do fluxo de caixa projetado do empreendimento. Se o setor aqui tem um período de sazonalidade, nos primeiros anos, os primeiros meses do ano, a receita é menor. Então, eu ajusto o valor das parcelas para aquela receita menor. Os primeiros anos, está projetado uma receita menor. A receita vai ser incrementada a partir do 5º ano, por exemplo. Então, eu ajusto o fluxo de pagamento em função dessa receita projetada. A gente tem um limite de financiamento por grupo econômico, que é 1 bilhão e 700 milhões. Eu diria que envolve aí 99,9% das demandas de crédito da região Nordeste, principalmente. Financiamos, em média, 80% do investimento necessário, do CAPEX, né? Então, eu falo em média porque em alguns projetos eu chego até 90%. Qual é a lógica da definição dessa alavancagem? Quanto menos desenvolvido for o município onde o investimento for implementado, maior a alavancagem. É aquela lógica de tentar levar o desenvolvimento para as regiões mais carentes. E no setor que a gente está tratando aqui hoje, eu acredito que isso é uma demanda, né? A gente vê aí que os grandes centros já estão devidamente supridos com a questão de telecomunicações e a gente vê várias regiões do país, aí nos interiores do nosso Brasil, uma necessidade grande de infraestrutura. Para isso, o banco dá esse incentivo, ou seja, leva o investimento para as regiões mais longínquas, que a gente alavanca mais o seu financiamento. Da mesma forma, se o investimento tivesse nas grandes capitais, nos grandes centros, eu vou tender a diminuir, chegando a 70% de alavancagem. É sempre necessário uma parcela de capital de giro ou de recursos próprios, né? Então, para as empresas de menor porte, a gente exige 10% de recursos próprios, e as empresas de maior porte, as empresas de grande porte, na verdade, exigimos um equity de, no mínimo, 20%. Uma informação importante também é que, eu não sei se se aplica exatamente ao setor, mas se tiver equipamentos importados, a necessidade de investir e os equipamentos forem importados, a gente considera na parcela de equity, ou seja, na parcela de recursos próprios. O custo do nosso financiamento está aí detalhado nessa tabela. A gente trabalha sempre com IPCA mais uma taxa pré-fixada. Especificamente aqui do setor, a gente pode enquadrar nessas duas primeiras linhas. As empresas de micro, pequeno e médio porte se enquadram nessa primeira linha, que o custo do financiamento é IPCA mais 1,35% ao ano.
Essa taxa é pré-fixada e que vai vigorar por todo o prazo da operação. Se eu pegar uma operação que consiga ter o prazo máximo, que é de 20 anos, eu vou ter, ao longo de 30 anos, essa taxa aí. PCA, que o projetado para 2018 é 3,60, mais uma taxa pré-fixada de 1,35. Se a empresa for de grande porte, essa taxa é de IPCA mais 1,76. O limite que divide aí a empresa de grande porte dos demais setores é aquela empresa que fatura 90 milhões de reais por ano. E quando eu falo empresa, eu considero o grupo econômico, não só a empresa financiada, mas todo o grupo econômico. E eu diria que esse ponto de corte aí envolve boa parte das empresas dos senhores que estão aqui presentes, né? Outra linha que a gente entende que tem enquadramento no setor é o FNE Inovação. Então, se eu enquadrar o projeto como inovador, a gente tem as regras para enquadramento de projeto inovador, essa taxa de juros ela cai um pouco. Então, passaria a ser projetos de valor até R$ 200 mil, ela passa a ser IPCA mais 0,67 ao ano. E projetos de acima de R$ 200 mil, IPCA mais 1,22 ao ano. Então, o projeto que foi enquadrado como inovador, e isso é um incentivo que o brasileiro pense mais e traga projetos inovadores até para agregar valor aos seus produtos e serviços, né? Então, o incentivo é que o custo é bem menor. Além desse custo, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que tem um FII de estruturação de 1,25 sobre o valor do financiamento. Então, antes da contratação, é paga uma tarifa de estruturação da operação equivalente a 1,25% sobre o valor do financiamento, com um limite de R$ 500 mil. Então, se 1,25 der mais que R$ 500 mil, a tarifa seria, no máximo, R$ 500 mil. E, obviamente, pago só no início, no momento zero da operação. Se a operação tiver um prazo máximo de 20 anos, esse FII ele vai impactar muito pouco no custo total da operação. A notícia boa é que esse meu financiamento ele não incide IOF. Então, é um imposto federal que é normalmente cobrado nas operações de crédito no Brasil. Para esse tipo de financiamento, com recursos do FNE, ele não tem a incidência desse imposto. Então, é um custo aumento, fazendo com que a operação fique mais barata. As garantias, a gente entende que garantia é sempre um ponto crítico na concessão do crédito, né? O BNB ele é muito flexível, está aí alguns exemplos de garantias que a gente aceita. O pacote de garantias ele é negociável, né? Mas a gente aceita fiança bancária, hipoteca, recebíveis, as garantias corporativas, ou seja, aval dos sócios, conta reserva. Na verdade, eu não tenho um pacote de garantias que diga, olha, a garantia é essa. A gente, na negociação, olhando para os riscos dos projetos, do projeto, a gente vai definir, em conjunto com o empreendedor, qual a garantia que deixa o financiamento no nível de risco aceitável. O BNB, na sua linha de crédito, ele não altera a taxa de juros em função do risco do projeto. Se o risco do projeto ele for aceitável, eu aprovo. Se ele não for aceitável, eu não aprovo, né? Como é que eu deixo ele... Uma das ferramentas que eu tenho para deixar ele aceitável, além da própria viabilidade financeira do projeto, é agregar um pacote de garantias que deixe o risco ali dentro daquele nível que o banco entende que é aceitável. Essa tela mostra o nosso fluxo de aprovação de crédito, que tem toda uma parte de cadastro, de apresentação de projetos, de análise e contratação. A gente entende que um prazo máximo desde o momento que o cliente apresenta a primeira documentação, que é
cadastro até a contratação seria 116 dias úteis. Isso dá cerca de 5 meses. É sempre assim? Não. Tem projetos que eu faço em 1 mês, tem projetos que eu faço em 2. Isso vai depender da complexidade do projeto, vai depender do valor, vai depender da qualidade das informações que a empresa nos disponibiliza. Só uma informação, para projetos de até 3 milhões e 400, que eu acredito que boa parte dos projetos no setor dos pequenos provedores se enquadrem dentro desse valor, eu dispenso a análise de projeto, que é a parte mais pesada dentre esse meu fluxo. Então, é um processo bem simplificado, é uma planilha que é apresentada ao banco, e o banco faz um estudo muito rápido daquilo, e para esses projetos a gente tem feito aí em 30 dias, 40 dias. Deixo os meus contatos, lembrei, viu, Ricardo, de colocar os meus contatos. Eu fico aqui em São Paulo, além daquelas 300 agências que eu citei que o banco tem lá naquele Nordeste expandido, para os empreendedores que não estão lá, que estão aqui no Sudeste ou em outras regiões, está aqui, o banco tem um escritório aqui em São Paulo, está aí o meu contato, e um escritório no Rio de Janeiro, sempre com esse intuito de facilitar essa troca de informações. Ou seja, eu queria mais detalhes, eu queria discutir o meu projeto, estou aqui em São Paulo, pode me procurar, que está aqui na Paulista, uma região de fácil acesso, estamos lá disponíveis, basta marcar um horário que a gente passa e tende a sua demanda e passa todas as informações. A nossa intenção é levar o investimento para a região Nordeste, que é uma região, como já foi dito aqui, uma região que carece de infraestrutura, que carece de novos investimentos, porque é uma região mais pobre, né? Uma região que sofre com questões climáticas, inclusive. Então, esse é o papel do Banco do Nordeste, é levar novos investimentos de sorte que aquela região possa se desenvolver. Então, muito obrigado e me coloco à disposição para esclarecimentos aí no momento seguinte, ao painel. Obrigado, Humberto. Bem, conforme combinado, vamos ter um espaço para perguntas. Não poderá ser muito longo para respeitar o tempo aí, mas já tenho pergunta aqui, já tem pergunta ali. O primeiro lá atrás, 2, 3, 4. Já tem uma pessoa com microfone aqui, eu vou pedir para ele já fazer a primeira. A nossa missão aqui em relação a crédito, eu acho que é de todos. Pegando um gancho do pessoal do BNDES, que apresentou uma pirâmide... Deixa eu só te pedir uma coisa, nome e região, para a gente... São Paulo, eu trabalho na Cibernet, aqui na região de Guarulhos. Obrigado. Nós estamos pleiteando um crédito e, mediante as apresentações que foram feitas aí do BNDES, nós estamos enquadrados na linha intermediária de faturamentos. Tem uma relação do SEBRAE, que não está presente, eu não sei por qual razão, ele diz que todos os pequenos empreendedores conhecem muito do negócio e pouco da administração. E aí entrou o BNDES falando sobre governança. E eu acredito que todos aqui estão se preparando nesse formato pelo crescimento do setor. Todos na governança, buscando algumas situações de melhoras administrativas para poderem se enquadrar dentro daquilo que a estruturação contábil de uma empresa permite. Nós estamos pleiteando diretamente com o FINEP um tratamento de um financiamento e o que nós queremos entender do André, se ele puder nos explicar agora, ou então as pessoas que trabalham com ele, fizemos todo o cadastro, enviamos todos os balanços, foram solicitados balanços anteriores. E os índices de liquidez da empresa realmente não são bonitos, porque todo o dinheiro que entra na empresa é reinvestido. E isso deu uma travada na gente, como deve ter dado em muitas empresas que tentam isso, porque você não tem um índice de liquidez bonito. Não tenho, porque todo o dinheiro é reinvestido na empresa. Nós não temos uma alavancagem financeira de um capital vindo de terceiros. E isso é justamente o que nós estamos pleiteando, e nós caímos, sem menosprezar qualquer cargo que faça análise,
um analista estagiário que não nos deu nem a oportunidade de ir até o FINEP lá no Rio de Janeiro para fazer uma apresentação do nosso projeto e tudo, e nós simplesmente estamos desistindo disso porque nós não estamos conseguindo informação substancial para dar sequência no projeto, e nós estamos com um projeto de crescimento gigante na região, e nós vamos ter que fazer ele em doses homeopáticas, porque, novamente, vamos ter que usar recurso próprio, e o nosso índice de liquidez, contabilmente, irá continuar ruim. Meu caro amigo da Cibernet, desculpa, você não falou seu nome. Luiz, vamos responder essa pergunta em duas partes. A primeira parte é que a FINEP olha os balanços, faz uma análise retrospectiva na etapa de cadastramento da empresa. Lembrando que eu separei em etapas. Cadastramento, eu estou dizendo o seguinte, esta empresa tem interesse. Quando a FINEP pede os balanços retrospectivos, é para tentar entender qual o limite de crédito. Mas quando efetivamente entra uma operação, que não foi o caso da Cibernet, não entrou, porque eu tenho acompanhado uma a uma as operações. Eu sei quem foram cada uma das operações. Tá? Entrando a operação, a gente faz análise prospectiva. E vou dizer um caso claro. Teve uma empresa que ela apresentou a análise retrospectiva e a FINEP, e a área de crédito da FINEP, que é segregada da área operacional, da nossa área, disse, essa empresa tem baixas condições de pegar esse crédito. E aí a gente conversou com o empresário falou assim, André, a nossa análise prospectiva é incrível. Essa foi a palavra, é incrível, não foi isso, Joana? Incrível. A gente falou, então, manda. Eles mandaram e essa foi uma das operações que foram aprovadas. Tá? Então, a análise prospectiva, bem justificada, de como é que você vai chegar ao mercado, como é que você vai fazer a sua expansão, ela tem, sim, o efeito de, inclusive, retirar uma análise de crédito ou melhorar o rating de crédito da sua empresa diante da FINEP. Então, uma empresa que, aparentemente, não poderia pegar crédito, com a análise prospectiva, ela passou a pegar crédito. Tá? Então, essa primeira coisa faz a retrospectiva e a prospectiva, a FINEP analisa. E depois que, infelizmente, eu ainda não recebi a sua proposta, porque se tivesse recebido, tinha passado por mim, nós estamos fazendo por 3 dias. Não deixe que essa sinalização seja um impeditivo. Mande a proposta. Né? A gente conversa com os clientes e fala assim, o não você já tem. Né? Se eu não pedir nada, eu já não consigo dinheiro. Por que não correr o risco, apresentando as informações, apresentando uma análise prospectiva, de conseguir o financiamento? E foi isso que a empresa fez e conseguiu. Então, eu incentivo vocês a preencher a proposta. Tá, Luiz? A gente está à disposição. E mais, sempre que precisar, pode mandar e-mail para o Telecom, pode ligar para a gente. Chegando na área operacional, a gente conversa com todo mundo, a gente atende a todos o tempo todo. Quem já teve interação com a FINEP sabe que a gente é bastante flexível em relação a isso. E eu estou à sua disposição, se você quiser, depois eu te dou meu cartão e a gente troca a figurinha. Tá bom? Obrigado. Eu queria só fazer, eu vi que tem algumas perguntas, eu tenho uma sugestão. Primeiro, um pedido, que as perguntas sejam o mais objetivas possível. E quem tiver uma pergunta muito específica do seu próprio negócio que ache que não é interessante, não vai representar o de outros, pode fazer aqui, já que as entidades estão se propondo a conversar caso a caso também. Mas, e tinha outra questão, que era o seguinte, tem uma pergunta que já chegou há algum tempo aqui pelo aplicativo, e como o tablet está quase descarregando, eu vou fazer logo ela para não ficar sem ela. Eu acho que é para o BNDES, vou pedir para o Rafael responder. Existe diferença de juros entre o banco BNDES versus agente do BNDES para produtos como cartão BNDES e Finame? É uma pergunta do Luiz Carlos, da InvistaNet. Bom dia. O banco opera basicamente de 2 formas. Uma forma indireta, via agentes financeiros, BNB, Caixa e outros bancos comerciais, e de forma direta. O custo final do banco para o cliente ele é composto de três variáveis. A primeira variável é o custo de captação do BNDES, que atualmente é TLP. A segunda variável é o spread básico, que basicamente se destina a custear a operação do banco. E a terceira é o spread de risco. Nas operações diretas, o spread de risco é definido pelo próprio BNDES. Né? O BNDES pega as demonstrações financeiras que o Luiz citou, olha
e precifica essa operação. Então, soma esse spread de risco ao spread básico e ao custo de captação. Nas operações indiretas, esse spread de risco é definido pelo agente financeiro. Então, existe, sim, uma diferença entre o relacionamento direto do BNDES com as empresas e as operações via agentes financeiros. Não dá para dizer que uma é maior do que a outra, porque isso vai depender do próprio relacionamento, né, que muitas vezes os agentes financeiros podem ter com as empresas, que pode acarretar um spread de risco menor na ponta. Aqui. Oi, meu nome é Fábio, eu sou um dos diretores da empresa Think Technology, de Santa Rita de Sapucaí, e a minha pergunta é para o André, da FINEP. No ano passado, quando eu vi a apresentação da FINEP aqui no próprio evento da Abrint, nós nos movimentamos para cadastrar os nossos produtos junto à portaria 950. Só que isso já tem 7 meses que não tem movimentação nenhuma. Então, assim, do ponto de vista do fornecedor, o que a FINEP pode fazer para ajudar os fornecedores que têm produtos nacionais, que estão dentro do NCM 8517, né, produtos de telecomunicação desenvolvido com tecnologia nacional, a acelerar esse processo do MCT de cadastrar esses produtos na portaria 950? Respondendo à pergunta do Fábio, mande para a gente um e-mail, porque a gente conversa com o pessoal do Ministério. O que a gente tem visto é que a lista tem sido atualizada constantemente, porque a gente integrou, inclusive, o nosso sistema com o sistema do MCT, que toda vez que uma portaria é emitida, ela já entra na planilha. Então, a gente consegue acompanhar que a planilha está aumentando. Então, está aumentando o número de produtos. Me passa o contato, vê o número do pleito, qual o protocolo, o que for, que a gente pergunta para o pessoal do Ministério. Tá? Eles são muito próximos da gente também, então é absolutamente tranquila esse questionamento, e eles vão ver se está em processamento, o que está acontecendo, se tem alguma exigência, se por acaso caiu em exigência, algum e-mail voltou, enfim. A gente está à disposição para também ajudar com isso. Como a gente criou essa linha, a gente não pensou numa linha de crédito, a gente pensou num programa que atende à indústria de telecom como um todo. Então, a gente analisa os resultados, não é só pela quantidade de financiamentos que eu fiz para os provedores de acesso, mas uma das variáveis é a quantidade de novos produtos portaria 950 de empresas nacionais. É isso que a gente quer avaliar, é isso que a FINEP quer ver, o impacto na cadeia. Então, se você está travado lá, isso vai refletir na nossa estatística. Então, me passa os dados que eu tenho todo interesse em ir lá conversar com o Ministério para dar um andamento e, eventualmente, se tem alguma falha na comunicação, passar os contatos corretos, enfim, o que for. Tá bom? Fico feliz que tenha ajudado a incentivar o desenvolvimento de novos produtos. Foi para isso que a gente criou o programa. Foi para a indústria de telecom como um todo, para os provedores de acesso e para os fornecedores de equipamentos. Alô? Acho que eu sou o próximo, né? Bom, eu sou Carlos Yoshino, da Furukawa. Primeiro, eu estou vendo que tem muita pergunta para você, André. Eu queria só, como testemunha desse processo da FINEP, que já está acontecendo, de fato, a implantação, e os resultados estão chegando, porque nós temos já alguns atendimentos a fazer já no programa da FINEP. Então, para quem ainda não ingressou com cadastro e solicitação, faça, porque vale a pena. Porque a gente tem visto que estão chegando demandas de compra vindo da FINEP. Tá? Então, acredite que isso funciona bem. Tá? Eu queria perguntar para o BNDES, porque eu sei que agora, com esse programa mais setorial, incluindo o provedor, mas o que chamou a atenção a parametrização que vocês mostraram na pirâmide, de 4 milhões acima de receita operacional bruta, para o programa de 1 milhão a 10 milhões. E isso incluiria 500 empresas, em torno de 500, 600 empresas, como vocês, na estimativa de vocês. Eu acho que, no universo de provedores, de mais de 7 mil provedores, seguramente, é muito pouco, muito pouco. O que não está muito alto esse sarrafo, quer dizer, não dá para diminuir mais, para que a gente possa ter um programa mais inclusivo para os provedores?
Acho que essa pergunta ela tem um pouco a ver com a resposta anterior, né? O banco opera de duas formas, né? De forma indireta e de forma direta. Historicamente, as operações diretas sempre foram operações de grande porte, né? Acima de 20 milhões de reais, em função da estrutura que o BNDES tem, de funcionários, de localização. O banco não está, assim como a Caixa e o BNB, distribuídos em escritórios. Então, assim, para atender essas operações menores de empresas que faturam abaixo de 4 milhões de reais, a ideia é que a empresa acesse o BNDES via cartão BNDES ou via Finame indiretamente. Tá? Com isso, né, o banco publica anualmente, trimestralmente também, os resultados, o número de operações que o BNDES gera com micro, pequenas e médias empresas, e aí empresas que faturam bem menos do que 4 milhões, é muito maior do que com empresas que faturam acima de 4 milhões. É lógico que em termos de valor, é um valor parecido, um pouco menor, mas em termos de número de operações isso é bastante significativo. O programa que o Rivera apresentou aqui, que está sendo gestado no banco e que deve ter o piloto lançado, esse que se destina para empresas que faturam acima de 4 milhões, ele pretende atacar de alguma forma esse universo de 500 empresas, mas também não é esperado que a gente tenha que a gente atinja essas 500 empresas num curto prazo, tá? Em função da estrutura de pessoal e tecnológica que o banco tem hoje. Bom dia, eu sou o Ivan, da IMF Network, a gente atua em Marília e em Palmas, Tocantins também. E a pergunta é, de um modo geral, para todas as instituições financeiras aí, é que em determinados momentos dos investimentos que os provedores fizeram, nós lutamos com a indisponibilidade de material, de equipamentos. Cabo estava com prazo de entrega de 90 a 120 dias, situações aqui nem prazo de entrega tinha mais. E existe no planejamento de vocês, através de alguma outra associação, qual seja, uma programação para liberar incentivos também aos produtores e importadores de equipamentos de infraestrutura? Eu não queria falar pelos bancos, evidente, vou falar. O que eu acho, o maior problema que nós temos foi com fibra ótica, né? Nós temos tido. E assim, no caso da fibra, que existe um planejamento de produção. Ano passado andamos discutindo com o Sérgio aí quais eram as demandas qual seria a previsão de demanda para esse ano para o setor, para que a indústria pudesse se adequar. Então, me parece, pelo que eu conheço do caso de fibra ótica, formado por empresas grandes, de grupos econômicos fortes, que é mais uma questão de planejamento da produção do que de crédito. No caso das empresas menores, me parece que o caminho da FINEP já se mostra um caminho para a indústria brasileira, e para a indústria internacional aí não seria o caso. Se alguém quiser completar, ou é isso mesmo? Só para complementar a informação, que a gente usa recurso do Funtel, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico para as Telecomunicações, para financiar essa linha dos provedores de acesso. E a gente usa esse mesmo recurso com uma taxa menor para desenvolvimento tecnológico. Por quê? Tem todo um risco tecnológico envolvido. Quando eu faço a aquisição de um equipamento, a aquisição de um produto, vamos dizer assim, um cabo de fibra ótica ou de um equipamento, eu não tenho um risco de desenvolvimento, eu só estou adquirindo, praticamente o risco de negócio, né? Quando a gente faz o desenvolvimento, tem um risco enorme. Então, a gente criou uma linha, a gente já tinha essa linha, melhoramos ela. Hoje, para quem vai desenvolver equipamentos, isso pode ser útil também para o Fábio, a gente tem uma taxa de TR mais 3, então é 3% ao ano, tá? Para fazer desenvolvimento. Então, a gente tem feito isso e alguns fornecedores começaram a discutir com a gente projeto de desenvolvimento de novos produtos. Tá? Quanto à expansão de capacidade de produção e tudo mais, provavelmente o BNDES pode ajudar com isso. Eu converso muito com o Rivera, então eles também têm recursos disponíveis para ajudar na expansão. Isso não vejo como um problema. Eu acho que o mais difícil é a organização.
Quando eu mergulhei nesse cenário, nesse mundo dos provedores de acesso à internet, e a forma como a gente vem acompanhando no último ano, a gente vê que se é difícil para os provedores se programarem, porque as taxas de crescimento são enormes, e mais, é uma característica de vocês, que eu acho excelente também, vão de peito aberto e vão crescendo e vão fazendo na marra, para uma empresa mais tradicional ou que tem uma governança muito mais sólida, ter agilidade para reagir, talvez não tivesse muito claro para eles como é que eles tinham que se preparar para isso. Mas a gente já está vendo movimentos, pelas conversas que nós estamos tendo com o pessoal de fibra ótica, principalmente, que tem o intuito agora de reorganizar para atender rapidamente, até porque parte do dinheiro que era usado para financiar os clientes pode ser utilizado agora para ou aumentar a infraestrutura ou para criar novos produtos. Tá bom? Temos uma última pergunta aqui. Tudo bem, completa e para a gente terminar. Só para complementar, então, em relação... não seria interessante, na fornecedora, que ele fizer o cadastro junto ao FINEP, abrir a possibilidade dele já solicitar também uma necessidade de investimento? Porque, realmente, o que nós passamos aí na compra de matéria-prima, a gente não achava em lugar nenhum, e não era só cabo. O cabo foi o mais intensificado, mas não tinha. E isso gerou um aquecimento no preço do produto, o que é na contramão, para não acontecer tipo uma bolha nessa situação. E o que você está informando em relação ao aumento do crédito, o que eu penso? O próprio Banco do Brasil, os demais bancos, eles cortaram o limite de cartão BNDES. Eles reduziram, né, e complementando uma pergunta, em relação ao que você falou, tem as garantias, né? Tem as garantias que são exigidas para fazer a validação da operação. Nem sempre, nos valores apresentados, o provedor tem o patrimônio necessário para garantir aquele volume, né, de operação, porque hoje a gente está assim, acredito da minha parte também, mas acredito dos demais colegas aí, muito do nosso faturamento a gente está reinvestindo na empresa, pelas possibilidades de mercado. A gente está sempre crescendo, inovando, passando fibra, e assim, seria interessante se pudesse ter algum fundo garantidor para esse crédito, agregar garantidores aí, ferramentas de garantia de crédito, não só dependendo do próprio provedor ou dos sócios. Vocês estão pensando em alguma coisa em relação a isso também? Garantia é uma questão importante, a gente vem acompanhando isso. A gente sugeriu alguns modelos de operação de garantias, e a nossa área de garantia está estudando quais são as maneiras de atender essa demanda do provedor de acesso à internet. Até porque a gente entende que, como a necessidade de vocês é muito mais imediata, a análise de garantia precisa ser mais rápida também. Não adianta só a gente fazer análise técnica, a nossa análise operacional em 3 dias, se a garantia não consegue acompanhar também esse processo. Então, a gente já sugeriu algumas ferramentas para fazer isso. E estamos esperando as respostas para ver como é que eles se organizam. Qual foi o primeiro momento? A gente sugeriu, logo quando lançamos o programa, uma série de instrumentos para garantia. Só que, como essa demanda não apareceu tão forte quanto a gente imaginava, a própria área de garantia falou, isso aqui, por enquanto, não é um problema. Porque meia dúzia de operação num ambiente que a gente já chegou a fazer 3.000 operações. Então, ficava muito pequeno. Conforme a gente foi evoluindo ao ano, e a gente está percebendo um crescimento da demanda, da procura por essa linha de crédito, isso começa a ter impacto nas análises. A gente percebeu. Quando entrou... essa semana foram 6 projetos, 6 cadastros novos. O cara da garantia já me ligou, André, começou. Eu falei, eu te disse. Olha aí e veja, ajuste o seu processo e veja uma outra forma para vocês fazerem tanto análise de crédito como análise de garantia dessas empresas de uma maneira mais expedita. Tá? Então, acho que é nesse sentido que a gente consegue trabalhar. Com relação aos fornecedores, quase todos eles, que têm portaria 950, são clientes da FINEP já. Então, eles já têm cadastro, já têm acesso às linhas, já fizeram projetos conosco, e a gente percebeu, dentro de todos os produtos que tinham portaria 950, naqueles 2 NCMs, 82% dos produtos são de empresas que foram financiadas pela FINEP. Então, a nossa relação com os fornecedores é muito próxima, o que permitiu entender o problema e colocar essa linha à disposição como uma possível solução, tanto para vocês quanto para eles.
Obrigado. Vamos lá, nossa última pergunta. Só complementando a resposta do André, o piloto que o Rivera comentou na apresentação dele, que a gente tem chamado internamente de BNDES 10, né, para operações abaixo de 10 milhões de reais, ele pretende, inicialmente, usar como garantia o Fundo Garantidor de Investimento. Tá? Também tem uma discussão em andamento para utilizar recursos do FUST como garantia também dos financiamentos. Mas, antes disso tudo acontecer, né, o banco já realizou algumas operações estruturando uma operação com recebíveis. Né? Então, atualmente, a gente tem mais de 40 milhões de reais emprestado com base nisso, e a gente acha que dá para escalar isso muito rapidamente. Tá? A gente tem conversado com algumas dos principais provedores regionais, e a gente acredita que, em breve, várias boas notícias vão surgir. Bom dia, meu nome é Almir, sou da Neto.com de Gravatar, Pernambuco, da região do Nordeste. Minha pergunta, na verdade, vai para todos, né? Até porque é unânime essa questão da pergunta dos colegas aqui, a questão das garantias. Né? Nós temos aí esbarrado em todas as portas de banco, quando nós perguntamos, no momento da análise financeira, é a questão da garantia real. Então, o pouco de caixa que tinha lá, não temos, praticamente são empresas novas, então não temos ativos, né? Patrimônio lá líquido para a gente poder entregar como garantia, e isso respalda que a gente não tem recurso para poder entregar ao banco, para poder pegar um empréstimo. Pergunta vai direcionada para o André, né, da FINEP, que está com esse programa, que é bastante interessante aqui, dos demais que foram apresentados. A pergunta seria, André, existe a possibilidade de usarmos a fiança bancária para esse tipo de programa hoje na FINEP? Almir, muito obrigado pela pergunta. Eu diria que sim, não só existe, como a gente entendeu que o custo da fiança, muitas vezes, pelo banco, que o banco cobra de vocês, é relativamente alto e significativo, quando a gente considera o investimento total, que nós fizemos o seguinte: se a garantia for uma garantia financeira, ou seja, fiança bancária, direitos de crédito, algumas operações com bloqueios de operações de CDB bancários e tudo mais, a gente concede uma redução de até 1,5 pontos percentuais ao ano. Quer dizer que uma taxa de TR mais 7, se você me apresentar a fiança bancária, ela é TR mais 5,5, ela baixa. Porque a gente quer ajudar você a dividir o risco, já que o banco pode pegar um pedaço da tua taxa e aumentar a sua taxa global, a gente reduziu a nossa para permitir que vocês tenham a oportunidade de efetivamente pegar essa linha e continuar produzindo. Então, sim, pode, e digo mais, é a garantia mais rápida. Ela é rapidamente analisada. Por quê? Porque é simplesmente um modelo de carta de fiança, o banco vai dizer, ok, eu emito nesse modelo, acabou. É uma análise super rápida. Quando você dá um imóvel como garantia, por exemplo, eu tenho um ou mais imóveis, você tem que fazer um laudo do imóvel. Aí tem a área de garantia, vai visitar o imóvel, faz um contralaudo, aí discute, não sei o quê, tal. Aí tem que averbar o imóvel. Só o tempo que foi. Para vocês que estão crescendo rápido, que podem fazer projetos de menor porte, eu faço 500 agora, daqui a 3 meses, se eu quiser, faço outra de 500, não tem limitação, não é uma operação por ano, não é uma operação enquanto nenhuma está correndo. Você pode fazer várias. Então, a fiança bancária é como uma luva para te dar agilidade também nisso. Então, a FINEP se preocupou, viu que era um problema e reduziu a taxa para quem apresentar garantias financeiras como fiança bancária, seguro-garantia, stand-by letter of credit ou qualquer outra garantia financeira para ajudar vocês e reduzir a taxa para TR mais 5,5. Pessoal, nós temos às 14 horas, continuamos aqui com a nossa programação, inclusive discutindo as frequências de frequência da Anatel, do LTE, não só a realidade atual, perspectivas de uso dessas frequências e a possibilidade de um novo leilão. Então, estão todos convidados. Eu agradeço novamente aos participantes do painel, peço uma salva de palmas.